muitos falam e muitos sabem, e é verdade, a saúde começa pela boca. Então ela é muito importante. A medicina evolui, as técnicas periodônticas também, e para nos ajudar a entender tudo sobre perda óssea, eu recebo hoje o Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista, implantodontista, tem trabalhos publicados no Brasil e no exterior, e atualmente, uma vez por ano, ele participa do meeting de Nova York, promovido pela Associação dos Cirurgiões Dentistas de Nova York. Doutor Contatori, que honra te receber, seja Prazer. muito bem-vindo, viu? Isabela. Vamos sentar Obrigado. um pouquinho. Doutor José Vicente, ele é um incansável estudioso sobre esse assunto que é a perda óssea e trouxe muitas contribuições para a nossa saúde, né? Então hoje a gente descobriu que dá para fazer uma regeneração óssea guiada, ou seja, quem não tinha osso, que não podia receber o implante, agora pode. Exatamente, Cláudia. Eu estou muito feliz porque nós acabamos de receber uma notícia muito importante. A Sociedade de Citogeneticistas de Estocolmo elegeu o nosso trabalho como o melhor trabalho do ano de 2015. Olha, nós parabéns, acabamos de que ganhar honra. um prêmio. Então, o que difere o nosso trabalho? O nosso trabalho representa uma luz para os pacientes que têm a perda óssea. Porque nós começamos a fazer o seguinte, ser bem simples para que o telespectador entenda. Tiramos o sangue do paciente e isolamos o DNA do sangue do paciente. Uma vez isolado esse DNA, nós temos a parte não codificável e a parte que é codificável. A parte não codificável é chamado de, por muitos cientistas, de DNA lixo. Então, o DNA lixo, se você perguntasse para algum cientista da Europa e dos Estados Unidos, para que serve esse DNA lixo? Ele diria assim, o DNA lixo dá estabilidade para a molécula do DNA. Mas tem alguma outra função do DNA? Não, absolutamente não tem nenhuma outra função do DNA. Nós separamos do DNA a parte não codificável, que é o DNA lixo, e eu comecei a isolar desse DNA lixo o seguinte, 12 tipos de RNA de interferência que ele produz. Esse RNA de interferência, que ninguém tinha o conhecimento, ele gera mutação gênica e a mutação do gene 2002 ali vai gerar perda óssea. Descobrimos o gene... Ah, você descobriu o que é que vai fazer com que a pessoa tenha perda óssea. Exatamente. Olha, aqui a gente não consegue acompanhar muito quando vai falar esses dados todos, né? Mas, resumindo, a gente hoje já sabe por que a pessoa perde o osso. Perde osso. Ó, que legal. E aí, com 12 RNAs de interferência, eu não comecei a gerar, num sequenciamento da molécula DNA, eu não só fiz a mutação do 2002, eu fiz a mutação de outros genes. E dependendo do gene mutante, eu descobri aquele gene mutante pelo RNA de interferência, gera Alzheimer, gera Parkinson, gera baixa imunidade. Então, o meu trabalho, que tinha a especificação só de detectar o gene mutante para perda de massa óssea, de repente ele se tornou multidisciplinar. Gente, que Isto maravilha! Então, eu comecei a pegar pacientes com Alzheimer, fazer o sequenciamento do DNA, e chegava no sequenciamento, eu tinha lá gene 2012, o gene com mutação. Mas o que gerou essa mutação? Um novo elemento na citogenética, o RNA de interferência, que é produzido pelo DNA não codificável, que todo mundo achava que só dava a estabilidade para a molécula. Muito bem. O que gera a mutação do gene? Existe uma bactéria que fica por baixo dessa gengiva e ela libera uma enzima. Essa enzima entra dentro da célula da medula óssea. E essa enzima da bactéria, olha só, é um RNA de interferência da bactéria. E esse RNA de interferência, ele começa a ser lido e a célula, a partir desse momento, começa a produzir uma outra proteína que ela não precisa, e quando ela se dá conta da proteína, ela diz assim, essa proteína não tem nada a ver com o meu metabolismo. Ela fica inerte, ela dá o stop codon. Por isso que o paciente ou a paciente perde células e não repõe. Ele perde e não repõe. Por quê? Porque o RNA de interferência da bactéria
alterou totalmente a produção de proteína. Então, sabendo a causa, a gente consegue tratar para ter uma consequência bacana. É isso. Então, veja, o que nós fizemos? Nós pegamos o RNA de interferência da bactéria e fizemos uma recombinação gênica tal que nós transformamos esse RNA num RNA mensageiro ideal para a bactéria, e a partir desse momento a bactéria começou novamente a produzir a proteína que precisava. Automaticamente, o que aconteceu? Ela começou a ter osteogênese, a formar osso. Então, quero mostrar um caso que era um caso sem solução, tecnicamente. Este caso, a radiografia, o paciente não tinha dentes na região superior e tinha praticamente de primeiro pré a primeiro pré na região inferior. Veja só, eu não sei se você consegue ver, o telespectador consegue ver realmente. Na parte superior, você observa, telespectador, que existe uma massa óssea ali, ó. Aquilo ali já o escuro foi... é o branco? É o branco. Tá. Aquele branco já foi a remodelação do RNA de interferência no RNA de mensageiro, que fez com que houvesse o quê? A célula produzisse a proteína e ela começou a fazer a osteogênese, formar osso. Esse paciente, onde nós estamos vendo 30 milímetros de osso, ele tinha 1 milímetro de osso, Cláudia. Nós conseguimos formar 29 milímetros de osso. Nossa, faz uma grande diferença. Agora, isso tudo para que esse paciente possa receber um implante. Receber um implante. Ele precisa de quanto tempo desse tratamento? Então, ele queria colocar um implante de 12. Como é que vai colocar um implante de 12 em 1 milímetro de osso vertical? Não tem osso, não vai pôr implante aí. Agora, Falar, põe uma dentadura. Agora ele tem 30 milímetros de osso, eu já coloquei o quê? Uma série de 14 implantes de 20, porque ele tem 30. Isso é possível. E é Olha que possível. legal. E na parte inferior, onde ele não tinha dentes, nós colocamos implantes também. Então ele usava uma dentadura superior e uma ponta inferior. Hoje ele usa uma fixa superior e uma fixa inferior. Gente, isso é fantástico, porque é outra qualidade de vida. Imagina que quem tem um implante tem o que a gente chama de terceira dentição, ou seja, quem não mastigava, começa a mastigar, quem não comia qualquer coisa, começa a comer. Você tem uma outra qualidade de vida, né? E o mais interessante, o que incrementa ainda mais o nosso trabalho, é que eu queria a segunda foto. Veja só, quando nós vamos fazer as próteses, eu trabalho com essas próteses, você não vê nada escuro nessa prótese. Por quê? Ela tem um coping de zircônia e eu parto de um fundo branco. E eu coloco a cerâmica suíça sobre a zircônia. Conclusão, essa peça, ela é cor A1, vai ficar cor A1 durante 30, 40 anos. Ela não modifica a cor. A próxima foto. Um paciente que usava uma dentadura superior e uma ponte móvel inferior, hoje ele tem uma fixa sobre o implante superior e uma fixa sobre o implante inferior em zircônia com cerâmica suíça. Tá vendo só? Então, o nosso trabalho é que, até então, achava-se que o DNA não codificável só servia para dar estabilidade à molécula. Eu consegui isolar do DNA não codificável 12 RNAs de interferência que promovem mutação gênica e, dependendo do gene mutante em cima do RNA de interferência, vai gerar 2002, gene 2002 da sequência da molécula DNA, perda óssea. Gene 2012, Parkinson. 2014, Alzheimer. Nossa. E assim por diante. Então, o nosso trabalho, ele de um momento para outro, ele se transformou de um trabalho que era unidisciplinar para um trabalho multidisciplinar. E os cientistas estão atônitos com o nosso trabalho Europa, Estados Unidos. A gente porque fica realmente também. Nós revigoramos a ciência da citogenética descobrindo esse RNA de interferência que ninguém tinha conhecimento. E nós, em laboratório, aqui no Brasil, nós separamos esses RNAs. Entendeu que a gente está de frente para alguém que está fazendo uma contribuição ímpar na nossa saúde, em todos os sentidos? Ele é implantodontista, ele é da área da odontologia, mas ele está com essas pesquisas
bem fundamentadas, mexendo na saúde como um todo. Isso é maravilhoso. A nossa eterna gratidão, viu, doutor Contatori? Então a gente já tem boas notícias para quem não tinha ossos para fazer implante hoje, lá no Instituto Contatori. Com essas pesquisas, você viu que já é muito possível e também outras novidades na área da saúde em geral. www.odontologiacontatori.com.br é o site. O e-mail é contatori@uol.com.br. Essas e outras aulas do Dr. José Vicente você tem no canal do YouTube, que é José Vicente Contatori. E se quiser ligar para marcar uma consulta, 011 50 55 10 15. É incrível, eu só posso parabenizar e agradecer. Fico aqui assim torcendo para que venham mais evoluções, viu? Obrigado, um prazer estar com Privilégio, você. né? A gente conhecer alguém assim, incansável para cuidar do próximo, para pesquisar, para trazer novidades. E é isso, a gente vê a medicina evoluindo. E como é bom a gente ver gente séria nesse trabalho.